Alô, pessoal, aqui é o professor Maurício de volta, mais um vídeo da série Não Conte Pro Evaldo. Eu acho que ele ainda não tá sabendo não, tá? Mas vamos continuar o nosso mistério, vamos surpreendê-lo no dia da nossa prova, na nossa próxima prova, né? Que eu tenho quase certeza aí vai um spoiler, que vai cair aí alguma coisa de equação de segundo grau, que a gente também chama de quadrática, né? E aí eu queria ajudar vocês. Eu vou apresentar aqui o tema da nossa aula hoje, tá? Tem uma breve revisãozinha ainda para alguém que perdeu o primeiro vídeo, dá tempo para assistir, tá? Mas tem aqui uma revisãozinha rápida para você que está acompanhando e precisa rever algumas coisas. E aí a gente vai direto para uma resolução, tem uma nova historinha sobre um novo método, né? Novo método, mas ele não é novo, né? Sobre um método de resolução de equação de segundo grau. Fica atento, tá? Veja aí o material. Ok. Continuando aqui na série Não Conte Pro Evaldo, tá? Vamos surpreendê-lo aí no dia da prova, tá? Tente entender tudo, fazer os exercícios, tente fazer sozinho, repita, né? E a gente vai progredir um pouco aqui na história das equações quadráticas ou de segundo grau, mas eu queria fazer um review aqui com vocês, rapidão, tenho certeza que vocês vão gostar. Olha só, equação de segundo grau, também chamada de quadrática, é uma equação que tem duas incógnitas, nós já sabíamos disso, sendo que uma delas possui grau igual a 2, que por isso que é chamada de quadrática, ou de segundo grau. Né? 1 do x está elevado a 2, ou seja, é o termo de maior grau, e aí dá o nome de equação quadrática. Atenção, existem equações de graus maiores. Ela tem esse formato, ó, ax quadrado, ou ax ao quadrado, ou a vezes x ao quadrado, tá? Mais bx, ou b vezes x, mais c. Perceba que o c não tem x, esse é o formato, e tudo isso é igual a zero. Então, repetindo, para não ficar dúvida, o formato de uma equação de segundo grau ou quadrática é ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Sendo que, tá, a gente viu isso nos outros vídeos, mas eu não me canso de repetir, o a, o b e o c pertencem aos números reais, ou seja, os números reais, para quem não lembra, são aqueles que começam lá no negativo, né? O infinito negativo, menos 3, menos 2, menos 1, aí vem no zero, que é mais ou menos o meio do campo, tá? Aí começa 1, 2, esses são os números reais. E aí vai até o infinito positivo. Tá certo? Só que tem um detalhe: o A não pode ser zero. Aliás, o A tem que ser diferente de zero, ou seja, não pode ser zero. Esse carinha aqui não pode ser zero. Tá? A gente explicou isso no último vídeo. Veja lá o vídeo, mas eu vou dar uma forcinha aqui, ó. Se esse cara aqui for zero, ficaria zero vezes x quadrado. E todo mundo sabe o que acontece quando uma coisa é multiplicada por x. Não interessa quem é essa coisa, o resultado vai ser zero. Se esse cara aí for zero, tá? Essa equação deixa de ser equação quadrática. Ela passa a ser uma simples equação de primeiro grau, certo? O b pode ser zero, porque se o b desaparecer, eu ainda tenho esse cara aqui de grau 2, ou seja, ainda é uma equação de segundo grau. O c pode ser zero, tá? Se esse cara aqui desaparecer, eu ainda tenho um cara de grau elevado ao quadrado, tá bom? E aí eu consigo resolver. Tranquilo? Já sabíamos disso, mas não custa nada lembrar. O A é o coeficiente principal, ele ainda vai ser muito usado ainda. O B é o coeficiente secundário. E o C, o famoso termo independente, eu já tinha falado isso para vocês. Cada um deles tem uma função, tá? A gente vai ver isso no futuro próximo, tá? Mas é importante que você atente para isso. Coeficiente A, B e C. E isso, claro, se a equação for completa, tá bom? Queria que vocês ficassem atentos a esse detalhe aí. Bom, esse aqui é o exemplo, né? A gente já conhece várias equações de segundo grau, mas não custa nada mais um exemplo, né? 2x quadrado mais 5x mais 3 igual a zero. Aí todo mundo reconhece que essa equação é completa, porque ela tem os três coeficientes. Todo mundo de longe está vendo quem é o coeficiente A, ele é 2, o coeficiente B ele é 5 e o coeficiente C ele é 3. Graças a Deus está tudo positivo, mas pode vir negativo.
tá? Vou chamar a atenção aqui para o coeficiente A. A gente fica muito acostumado, tá, com o coeficiente A igual a 1. E se ele fosse 1, ele nem aparecia. Ficava só o x quadrado. Tá bom? Fica atento. Como é o caso aqui, o coeficiente A, ele é um valor maior do que 1. Fica ligado nisso daí, que tem gente que erra porque pensa que ele sempre é 1. Agora, como é que a gente resolve? Nós resolvemos a equação quadrática incompleta no último vídeo. Veja os últimos vídeos, tá? Para você rever isso, ver se for a primeira vez ou coisa do tipo. A equação de segundo grau completa, tá? Ela tem um método específico de resolução, tá? Existe uma fórmula chamada de fórmula de Bhaskara. Bhaskara é um cara parecido com essa figurinha que apareceu aí, um indiano, muito inteligente, tá? Que conseguiu desenvolver uma fórmula para resolver qualquer equação de segundo grau. De segundo grau, tá? Ou seja, isso inclusive faz muito tempo. Para isso, ele só precisou usar o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C. Por esse motivo, antes da gente chegar na fórmula de Bhaskara, a gente fica batendo quem é o coeficiente A, quem é o B, é completo, é incompleto, justamente para você, quando chegar na fórmula, conseguir usar esses coeficientes de maneira eficiente, não esquecer. Por isso que hoje você é uma pessoa especialista em coeficiente de equação de segundo grau. De longe você reconhece o A, reconhece o B, reconhece o C, então a fórmula vai ser muito fácil de você entender. Olha que legal. Se você for procurar nos livros mais avançados, a fórmula é exatamente essa. Eu vou ler aqui, ó. Quando você for procurar o x, quando você resolve uma equação, você vai em busca do x, né? No caso da equação de segundo grau, são 2x. Você tem que usar essa fórmula aqui, ó. Você vai ter que pegar o coeficiente b negativo, mais ou menos a raiz quadrada do coeficiente b elevado ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente c, coeficiente A vezes o coeficiente C. Tudo isso dividido por 2 vezes o coeficiente A. Essa é a fórmula como o Bhaskara escreveu. Porém, tá, para facilitar a vida nossa da atualidade, a gente dividiu essa fórmula para ficar mais fácil para vocês entenderem. Tá? Então fica bem melhor assim, ó. Você primeiro calcula o delta. Quem é o delta? Inclusive essa fórmula é muito conhecida como a fórmula de Bhaskara. Tem gente que não conhece como fórmula de Bhaskara. Tem gente que lembra só da fórmula do delta. Mas o delta é um pedaço da fórmula do Bhaskara. Então quem é o delta? Delta é essa letra grega aqui, esse triângulozinho. Como é que se calcula ele? Você pega o coeficiente b, eleva ao quadrado, depois subtrai 4 vezes o a pelo c. Vocês viram a importância de saber quem é o a, quem é o b, quem é o c? Porque você vai ter que jogar eles aqui e resolver essa equaçãozinha aqui. Aqui você acha o delta. Quando você tiver o delta, aí você vai para a segunda parte da fórmula, tá? Que é exatamente usar, né, que é a hora de encontrar o x. Quem é o x? O x é o coeficiente b negativo, ou como a gente gosta de falar, menos o b, mais ou menos a raiz do delta. Lembra que naquela fórmula, esse aqui estava aqui dentro, ó. Então, para facilitar, você calcula o delta aqui fora e traz para cá só o resultado que você achou, a raiz do delta. Esse mais menos aqui raiz, eu já contei essa historinha lá nos vídeos antigos, nos vídeos passados. Dá uma olhadinha lá para você ver por que é mais ou menos a raiz, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o A. Então você vai pegar e multiplicar 2 vezes o que tiver no coeficiente A. Então aqui a gente acabou de provar a importância de você conhecer os coeficientes. O resto agora, gente, é memorizar essa equação, a fórmula do delta e a fórmula do x, que as duas juntas, tá, formam o Bhaskara, ou a fórmula de Bhaskara, e você nunca mais vai ter dificuldade em resolver a equação de segundo grau ou quadrática. Tá? Para facilitar a nossa vida, vamos resolver aqui uma equação e depois eu trago outro vídeo resolvendo outras equações. Tá bom? Para a gente tirar todas as dúvidas e praticar. Então, vamos fazer aqui um exercício. Aplicando a fórmula de Bhaskara, resolva as seguintes equações do segundo grau. No caso, a gente tem uma aqui para resolver. Certo? A equação é x ao quadrado menos 5x mais 6 isso igual a zero. Certo? Aí o grande problema agora é
E se você esquecer da fórmula, ou das fórmulas, né? Aí vem a dica. Pratica, faz várias vezes, tá? Memoriza, tá? Porque não tem outro jeito. Tem que estar na sua cabecinha para você executar a fórmula. Tá bom? Nesse momento aqui, eu vou lembrar a fórmula para você. Tá? Na hora da prova, né? A gente não sabe como é que ela vai vir, se vai ter alguma dica e tal. Tá? Então, o bom é que está na sua cabeça para você resolver. Então, como a gente já sabe, vamos primeiro encontrar o delta. Aqui, a fórmula do delta. Aqui, ó, delta é um triângulozinho. Como é que eu calculo o delta? Eu pego o coeficiente b e elevo ao quadrado. Quem é o b? O b é menos 5. Então, menos 5. Os números negativos de modo elegante a gente bota ao quadrado e entre parênteses. Continuando, menos 4. De onde é esse menos 4? É da fórmula do Bhaskara. O coeficiente c vezes o coeficiente a. Então, vou botar aqui quem é o a. O a não está aparecendo, mas você sabe quem está aqui, né? É 1 vezes o coeficiente c. Quem é o c? Está aqui ele, ó. É o 6. Essa é a importância de você conhecer os coeficientes. Essa é a importância, tá? Isso eu tenho certeza que vocês sabem. Agora, se eu resolver para achar o delta vai ser igual menos 5 elevado ao quadrado é 25, tá? Aí vale uma dica aqui para vocês de resolução. Qualquer número negativo que seja ou que for elevado ao quadrado, a resposta sempre é positiva. Por quê? Porque você vai cair exatamente nessa situação aqui, ó. Não interessa o número. Se ele for negativo e tiver elevado ao quadrado, vai ser ele vezes ele. Então vai dar um menos com menos sempre. Tudo bem? Bom, resolvemos aqui o quadrado do b, menos 4 vezes o AC. Então é menos 4 vezes 1 vezes 6. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, né? Menos com mais dá menos. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. E menos 4 vezes 6, 4 vezes 6 dá 24. Isso aqui é tabuada. E o menos com mais da multiplicação, todo mundo sabe que é menos. E aí você faz essa continha, você tem 25 e subtrai 24, é claro que você fica só com 1. E aí nós, tendo o delta em mãos, a gente vai para a segunda parte da fórmula, que é exatamente o que eu estou precisando, achar o x da equação. No caso, são 2x, né? Você já sabe, né? Equação quadrática, por estar elevado ao quadrado, um termo elevado ao quadrado, você vai encontrar duas raízes, 2x. Bom, então o x eu vou encontrar aqui, ó. Vou pegar o menos o b, menos, olha que interessante, ó, menos o b. Quem é o b? O b é menos 5. Porém, a fórmula diz que é menos o b. Então é menos 5. Cuidado com isso. A fórmula diz que é mais ou menos, a raiz de delta. Mas quem é o delta? O delta deu 1. Tudo isso dividido por duas vezes o coeficiente A. Tá aqui, ó. Duas vezes A. Quem é o A? O A eu já estou vendo aqui que ele é 1. Estou vendo, mas vocês sabem que ele não aparece. Muito cuidado com esse A. Tudo bem? Menos o B, menos 5, porque o menos 5 é B, mais ou menos a raiz de 1, porque o 1 é o delta, dividido por duas vezes 1, porque o 1 é o coeficiente A. Nesse momento eu vou lembrar para vocês, e quem não viu isso, por favor, veja o outro vídeo, porque que aqui tem mais ou menos. Tá? Porque toda raiz quadrada, ela implica numa resposta positiva e em uma negativa. Tá? Isso vai fazer com que eu tenha, tá, o seguinte tipo de resposta. Primeiro eu vou resolver aqui algumas coisas da equação, tá, que vai ser assim, ó. Esse menos com esse menos, isso aqui está uma multiplicação, vai ser mais. Então vai ficar um 5 positivo, né? Não preciso colocar o mais. Menos com menos dá mais, então esse menos com esse menos vai dar um 5 positivo. Mais ou menos a raiz de 1. Qual é o número que elevado ao quadrado é igual a 1? Tá? Tem muita gente que decora, mas o único número que eu elevo ao quadrado que dá 1 é o próprio 1.
Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Né? Bem simples isso aqui. Qual é o número que é elevado ao quadrado dá 1? É o próprio 1. Porque se você levar o 2 ao quadrado, dá 4. Se você levar o 3 ao quadrado, dá 9. Ou seja, bem longe de 1. O 1 é o único número que elevado ao quadrado dá 1. Por isso que ele é a raiz quadrada de 1. Aqui é a importância de você ter estudado a raiz quadrada. 2 vezes 1, em qualquer lugar do mundo, vai ser 2. Agora você vai encontrar a primeira raiz, que eu vou chamar de x1, e eu vou encontrar a segunda raiz, que eu vou chamar de x2. Tem muita gente que não entende essa parte. Tem gente que decora a forma bem bonitinho, mas não consegue entender essa parte aqui. Por que que é x1? Por que que é x2? Porque são duas raízes. Olha que ele é uma equação de segundo grau. Isso quer dizer que quando você for resolver uma equação de terceiro grau, são 3 raízes e aí vai. Bom, o x1, gente, é você fazer o cálculo usando esse mais aqui, ó. Então vai ser 5 mais 1 dividido por 2. E o x2 vamos usar o menos. 5 menos 1 dividido por 2. Por isso que tem que ter mais ou menos aqui, tá? Porque a raiz quadrada ela tem sempre uma raiz positiva e uma negativa. Então estou usando aqui, ó, a raiz positiva e a raiz negativa. E aí resulta no x1 e no x2. E agora é só resolver. 5 mais 1 é igual a 6, dividido por 2. Então, o x1 vai ser igual ao resultado dessa divisão, que vocês já viram que é 3. O x2, 5 menos 1 é igual a 4, dividido por 2, que eu não posso esquecer. Isso quer dizer que o x2 é o resultado dessa divisão. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, podemos dizer que a solução para esse conjunto, tá? Vou colocar aqui em ordem, é o 2 e o 3. Como eu falei para vocês, duas raízes. Se você tiver tempo, não sei se na hora da prova você vai ter tempo, você pode provar para você mesmo que você acertou. Como é que você faz? Você escolhe uma das raízes aqui, também falei disso nos outros vídeos, vou pegar o 2, ó, e bota o 2 no lugar do x. Tá? No lugar do x você bota 2. Então fica 2 ao quadrado menos 5 vezes 2, né? Porque eu estou botando 2 no lugar do x, mais 6. E isso tem que ser igual a zero. Vamos provar. 2 elevado ao quadrado, 4. 5 vezes 2, 10. Né? Então aqui dá menos 6, né? 4 menos 10 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Ou seja, você quer saber se você acertou? Você pega uma das raízes, substitui pelo x e faz os cálculos. Tá? E o número desse lado aqui da equação tem que dar o valor 0. Tá bom? Fica aí como exercício, você fazer o mesmo teste com a outra raiz, que é 3. Se você colocar o 3 no lugar do x, quando você fizer os cálculos, também deve dar 0. Tudo bem? Então aqui foi uma resolução com a forma de Bhaskara. Nós faremos outras em outros vídeos. Vou pedir para vocês continuarem mantendo o segredo, tente não contar para o Evaldo, para vocês surpreenderem ele no dia da prova, tá? Para que vocês possam tirar uma nota boa e ele ficar bastante feliz com esse resultado. Tá bom? A gente se encontra nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção de vocês. Valeu!